e você vai ficar rico. Não vai não. Você precisa entender do marketing. Nossa, boa, hein? Essa aí foi bem, hein? Ó, galera tá aqui no chat. Vamos ler. Mari Vonaldo Silva. Cadê? Atrasou? Aoba. O que aconteceu? Galera tava ansiosa. Antes de começar a live, a galera tava ansiosa. O Júlio Santos mandou, né? Qual o pilar para uma mudança de mentalidade? Isso é forte. Mas, cara, primeira coisa que vai do ambiente que você se encaixa. Quando eu estou falando de ambiente, eu não estou falando do local onde você mora. Porque às vezes as pessoas acreditam que eu preciso mudar de ambiente, preciso mudar de casa para que eu esteja mais focado e possa conseguir evoluir. Não. Mudança de ambiente se trata principalmente daquilo que você consome. Então eu acredito que para você começar a mudar a mentalidade, primeira coisa, corta as séries e começa a ler livros. Você precisa começar a preencher a sua mente, porque nós temos o nosso subconsciente, ele vai começar a nos passar informação. É aquela famosa lei da atração. O que seria a lei da atração? Você permeia, você enche a sua mente com tanto conteúdo daquilo que você busca, que automaticamente suas ações começam a refletir no pensamento, porque você começa a buscar aquilo que você tanto almeja. Então não é algo que vem do universo. E a mudança de mentalidade não é diferente. Como é que eu vou mudar a mentalidade de um país onde as pessoas acham que receber um salário de 3 mil reais é grandes coisas? Receber 5 mil reais é grande coisa? Não é. A verdade é que quando você chega na marca dos 5 mil, você entende que você não passa de um pobre prêmio. Você só consegue ter um capital ali de 5 mil e aí você vai fazer um financiamento, você vai comprar alguma coisa boa, vai ter um certo nível de conforto, mas rapidamente você vai perder o capital. Então, para você mudar a mentalidade, a realidade comece mudando a frequência do que você consome. Comece mudando a frequência do que você busca. E principalmente comece com a questão de livros. Podcasts como esse, onde você vai sentar e ter o prazer de poder ouvir histórias de sucesso de outras pessoas. Onde você vai poder estar conversando com pessoas muitas vezes multimilionárias, bilionárias e vai poder aprender. Hoje, por exemplo, antigamente nós não tínhamos esse acesso de poder estar compreendendo como funcionaria a mente de um empresário. Hoje nós temos. Antigamente, para você conseguir extrair alguma informação de alguém que queria, por exemplo, você quer construir uma empresa, você ia atrás de um empresário, o cara virava para você e falava, não tenho tempo, estou muito ocupado. Hoje você tem um podcast que você pode colocar aí, quero conversar com um dos maiores bilionários. Acesse um podcast do Flávio Augusto. Entendeu? Aí eu quero aprender sobre investimento. Coloca lá BTG Pactual. Quero aprender sobre marketing. Então você consegue ter acesso muito mais fácil. Então para a gente começar a mudança de mentalidade, a primeira coisa que você precisa é preencher a sua mentalidade com aquilo que você realmente deseja. Então é literalmente começando a buscar conteúdos de extremo valor que vão te auxiliar no processo do que você busca e principalmente livros. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Quando me perguntam o que eu fiz para adquirir conhecimento, livros. Porque um livro ele é muito mais completo do que simplesmente uma conversa. Às vezes você vai estar num podcast que é excelente, mas a questão é que o podcast às vezes a gente pode esquecer e deixar passar uma coisa ou outra. Agora, quando alguém foi desenvolver um livro, ele buscou colocar o máximo de experiências que ele podia. Então começa buscando livros. E sim, vai ter pessoas que vão virar e vão falar, cara, você está lendo um livro de autoajuda. Mas você precisa de autoajuda, não é isso? Ou você vai me dizer que mudar a mentalidade, alcançar a mentalidade que você quer, não significa estar procurando ajuda. Então a primeira coisa comece a consumir livros, em sequência, começa a sentar em mesas com pessoas, através de podcasts, através de conteúdos que vão agregar valor, e consecutivamente eu falo, invista em um bom grupo de network. Nem que você tenha que desembolsar um valor para sentar com essas pessoas, nem que seja uma vez por ano. Mas invista para você poder estar com essas pessoas, porque elas vão te passar visões que você pode não ter. Então, estar nesse ciclo, nesse meio, vai agregar muito valor para você poder mudar a sua mentalidade. Perfeito. E você falou de livros, você tem alguma indicação? E fala para a galera 5 livros bons aí. 5? 5 livros.
5 livros. Primeiro, Quem Pensa Enriquece. Vai te trazer a visão de como você pode vender o seu peixe muito bem. Te fazer compreender que tudo que você busca você consegue alcançar, desde que você tenha as ferramentas certas. Segundo, A Única Coisa. Essa ideia que as pessoas contam para você que a vida é um equilíbrio é uma completa ilusão. Você virar para uma pessoa que está numa situação crítica e falar para ela que ela consegue ter tempo para poder trabalhar, estudar, ir para uma academia, fazer alimentação, é uma completa ilusão. Primeira coisa, você tem que focar numa única coisa. Se o seu problema é financeiro, você tem que focar em algo financeiro. Deixa a academia para depois. E nesse livro, A Única Coisa, você vai ter uma ótima percepção disso. Terceiro livro, Mais Esperto que o Diabo. Você vai conseguir ter uma compreensão de como tudo que está à nossa volta, principalmente se tratando de política, religião, se tratando das crenças que você carrega pelo ciclo que você nasceu, você vai ver como tudo isso veio te moldando até aqui. Então, Mais Esperto que o Diabo vai te abrir a mente para você conseguir ter uma compreensão de como você pode mudar a realidade. Quarto livro, Trabalhe 4 horas por semana. Muitas pessoas acreditam que produtividade significa estar trabalhando a todo momento. Não. Produtividade significa você conseguir ter a ideia de que você tem metas e objetivos, consegue delegar funções, consegue automatizar processos e você vai ver no final que você pode ter o mínimo de trabalho possível e conseguir ter um ganho financeiro muito bom. E por final, como quinto livro, até vocês têm ali atrás, que é 48 Leis do Poder. Porque a vida, na realidade, ela é um jogo. E enquanto você não aprender a jogar, pode ter certeza, vai ter alguém jogando, te influenciando e passando por cima de você. Pô, bom demais, hein? Quem tá no chat aí, vai anotando, tá? Tá com papel e caneta na mão? Vocês estão anotando ou não? Galera tá comentando aqui, qualidade está muito boa, está ótima. Qualidade está ok, está absurda. Adriano Dev, máquina, mandou aqui no comentário. David Braia, ou Davi Braia, né? Cadê Família Alquimista? Alquimista que se chama, galera? Família Alquimista, tamo junto. Quem não for alquimista simplesmente é sardinha. A ideia dos alquimistas, na verdade, ela surgiu porque quando se tratamos de alquimia, estamos falando de você pegar uma matéria-prima e transformar ela em algo de alto valor. Poderíamos dizer que uma alquimia da natureza seria o carvão. O carvão sob pressão se torna diamante, assim como diversas outras. Então a vida por si só, ela é uma alquimia. Uma mesa como essa, ela se trata de uma alquimia porque, digamos que a madeira estava lá no meio da floresta, alguém teve que pegar uma madeira que não valia muito, transformar numa mesa e poder vender pelo seu preço muito superior a um valor perceptível. Então a ideia de alquimistas para mim é simplesmente de que as pessoas têm condição de, independente de onde elas nasceram, elas conseguem desenvolver mentalidade, conseguem desenvolver, como eu posso dizer, estratégias e habilidades que vão permitir com que elas mudem a realidade delas. Então, quando a gente está falando de alquimia, quando eu vim com essa ideia, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para gerar conexão. A ideia seria essa. Independente de onde você nasceu, independente de onde você está, saiba que no meio certo, se estiver junto com os alquimistas, você consegue transformar você numa matéria extremamente valiosa. Cara, vamos lá. E vamos supor que vamos se tratando aqui de uma pessoa que está vindo de uma periferia e tal. Como que ela vai conseguir acessar, por exemplo, algum empresário, cara? Se ela vindo da periferia, ela não tendo ali tantas condições e tal, qual que seria o conselho que você daria para ela? Porque às vezes é muito fácil o cara que, um exemplo, o cara que já é herdeiro, que já tem um pai que tem empresas e ele conseguir acessar empresários, porque o pai dele já está nesse ramo e tal, só que se tratando de uma pessoa que não tem esse acesso na família, ele está vindo de periferia, ele não tem uma condição boa, enfim, qual é o conselho que você daria para ele estar conseguindo tendo esse acesso ao meio de empresários, ao meio de pessoas que realmente vão tirar ele dali e vão fazer ele ir para um patamar muito melhor? Para quem é de Valadares, vai conhecer o bairro, mas é Jardim IP. Basicamente é uma periferia de Valadares. E eu sou de lá. E eu acredito que
no meu período, na minha época, a gente não tinha... Tem o rostinho de novo, mas a idade já está avançando. Mas, na minha época, a única forma de ter contato com algum empresário era através da minha mãe, porque ela era doméstica. Então, ela trabalhava em casa de pessoas que tinham um poder aquisitivo superior. Porém, se isso em si não te auxilia a chegar até essas pessoas. A verdade é que até hoje, se eu chegar para as pessoas para quem minha mãe já trabalhou, eu ainda sou o filho da doméstica. Essa é a realidade da vida. Thomas Shelby, acredito que a maior parte dos empreendedores conhece a saga, mas tem um momento em Peaky Blinders que ele diz o seguinte: podemos nos vestir como eles, podemos ter o que eles têm, mas a realidade é que nunca seremos como eles. Porque eles nunca vão ver o cara que veio lá de baixo com a mesma perspectiva deles que nasceram tendo alguma coisa. Então a melhor forma que você tem hoje, se você literalmente está numa periferia e entende, o primeiro passo é você compreender que você precisa estar num ciclo em contato com pessoas que tenham uma mentalidade que sejam empresárias. Primeira coisa, vai para a internet, igual eu já falei. Hoje o Flávio Augusto, por exemplo, tem um projeto que se chamou O Conselho. É um podcast assim, incrível, onde as pessoas conseguem, você senta e é como se você estivesse participando de uma mesa só de empresários. Então você consegue ouvir e extrair informações de extremo valor. Por exemplo, a maior parte das pessoas não imagina o que é um equity, que é literalmente um processo de empresa para que você possa vender a sua empresa e colocar um bom valor no bolso. Você consegue aprender isso sentando numa mesa através de um computador, ouvindo esses caras conversando. Segunda forma, encontre um jeito de levantar capital para investir. Pague por mentorias, pague para você. Você não está pagando simplesmente, você está investindo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Seja para você ir num encontro de empresários da sua localidade, seja para você investir para ir num encontro de empresários de uma cidade vizinha. Então, se você quer literalmente ter acesso e contato com esse nível de pessoas, você tem que pagar. Os caras simplesmente é o tempo deles. E eles não querem simplesmente entregar de graça, essa é a verdade. E eu até compreendo, não acho ruim. Até porque tudo que é de graça não tem valor. Então a primeira coisa é isso. Utilize o meio digital para você poder conversar com as pessoas. E segundo, encontre uma forma de estar em eventos. E outro ponto é, ninguém sabe de onde você veio. Apenas tenha conhecimento e saiba agregar valor na vida dos outros. Quando você conseguir estar em contato com esses empresários, não importa se você tem 1 centavo na conta, se você tem 10, se você tem 10 mil. O que importa é, chega e não abaixa a cabeça. Chega e conversa de olho no olho, conversa passando a informação e mostrando que você pode agregar. O famoso network. Porque a verdade é que network não é nenhum campo de rosas. Se fosse debaixo das pétalas, seriam espinhos. Network, na verdade, é simplesmente você tem algo a agregar na vida do outro e ele também tem algo para agregar na sua vida. E dependendo do que você tiver a agregar, você pode estar em contato dentro de uma empresa onde você pode aprender muito mais na prática. Pô, perfeito. Ó, a galera mandou aqui, vamos acompanhar o chat.